estudantes, sejam bem-vindos a mais uma aula de redação do Pré-ENEM Legal. Meu nome é Fiamma Nascimento, acompanha comigo essa aula de hoje. Vamos lá, competências de número 2 e 3, aula 5. Competência de número 2, coloquei aqui um meme para vocês, eu depois de ler o tema da redação do Enem, fica estilo Nazaré, né? Vamos lá, o que diz a competência de número 2? O que ela exige do candidato? Compreensão da proposta de redação e aplicação de conceitos das várias áreas do conhecimento para o desenvolvimento do tema nos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Avalia as habilidades integradas de leitura e de escrita do candidato. O tema constitui o núcleo das ideias sobre as quais a redação deve ser organizada e é caracterizada por ser uma delimitação de um assunto mais abrangente. Então, para resumir essa competência de número 2, o que ela vai exigir de você que está assistindo essa aula? Que você escreva um texto dissertativo, argumentativo e que você coloque ali, né, o seu repertório sociocultural, que ele seja pertinente, que ele seja produtivo, que ele seja legitimado. Então, essa competência de número 2 é isso que ela vai exigir de você. E é claro, né, que você vai ter que abordar sobre o tema a qual o Enem está exigindo de você, tá? Então, vamos continuar. E, afinal, o que é um texto dissertativo argumentativo? Coloquei aqui para vocês um breve conceito. O texto do tipo dissertativo argumentativo é aquele que se organiza na defesa de um ponto de vista sobre um determinado assunto. É fundamentado com argumentos a fim de influenciar a opinião do leitor, tentando convencê-lo de que a ideia defendida está correta. É preciso, portanto, expor e explicar as suas ideias, né? Então, tem aqui um esqueminha de como que é de fato avaliado. Como eu falei para vocês, as competências do Enem, cada competência, ela tem seus níveis, né? Que vai desde o 0 até 200 pontos. Então, nível 1, se você atingir o nível 1, você vai ter 40 pontos, nível 2, 80 pontos, 3 e assim por diante, né? Vai aumentando de 40 em 40. Então, agora nós vamos analisar a competência de número 2 de acordo com os níveis, tá bom? Vamos acompanhar comigo. Repertório. O repertório que você colocou no seu texto apresenta muita cópia dos textos motivadores? Então, se a resposta for sim, né? Vou colocar aqui minha canetinha. Se a resposta for sim, você vai ficar aqui no nível 2, né? Se tem muitas cópias dos textos motivadores, né? Você vai ficar aqui no nível 2, ou seja, né, os seus 40 pontos, né? Se não é baseado nos textos motivadores, né? Aí nós temos aqui, né? É baseado nos textos motivadores? Temos sim e não. Se for só baseado nos textos motivadores, você vai ficar aqui nesse nível, nível 3. E se não, nós vamos ter a seguinte indagação. Ele é legitimado, ou seja, você colocou lá, você escreveu seu texto, e aí você colocou um repertório. Como assim, professor, um repertório? Um dado estatístico, né? Uma citação de alguém que tem autoria no assunto, né? Ela tem argumento de autoridade no assunto, citou um jornal, uma revista, uma série. Então, isso que é o repertório, né? Esse repertório ele pode ser um repertório de cunho, vamos dizer assim, midiático, pode ser algo mais relacionado à literatura. Então, se você apresentar o seu repertório e ele for legitimado, ou seja, de fato, se eu pesquisar sobre ele, eu vou encontrar nessa fonte que você está me dizendo, né? Nós temos a seguinte pergunta: ele é legitimado? Se for sim, né, você fica aí nesse nível 3. Se for sim, ele fica aí no nível 3, né? E aí nós temos a seguinte pergunta, né? Ele é pertinente? Porque às vezes, o que pode acontecer? O candidato, ele pode colocar, né, um repertório sociocultural
que é legitimado, ou seja, você vai procurar, vai ter uma fonte, vamos supor que você colocou lá um jornal, uma revista ou uma série, enfim, ele é legitimado, ou seja, ele existe, mas aí cabe uma pergunta, ele é pertinente para aquele tema? Né? Então, também é avaliado isso. Né? Se ele for pertinente ao tema, nós já vamos para outro nível, tá? Se ele for pertinente ao tema, ele vai ficar aqui no nível de número 4, tá bom? Se ele for pertinente, ou se ele não for pertinente ao tema, se ele for pertinente ao tema, ele fica aqui no nível 4. E se ele não for, ele fica no nível 3, né? Então, continua lá no nível 3. Enfim, você colocou seu repertório, ele é pertinente, mas tem a próxima pergunta. Ele é produtivo? Ou seja, você conseguiu utilizar esse repertório de uma forma que favoreça a sua argumentação? Se ele for produtivo, se a resposta for sim, você vai ficar aqui no nível 5. Ou seja, você vai alcançar os seus 200 pontos, tá bom? E aí, né, espero que tenha ficado claro para vocês. Vou voltar aqui. Para ficar, coloquei aqui um mapazinho mental, né, bem tranquilo, para que vocês analisem. Por exemplo, competência 2, compreender a proposta de redação e aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento. Né? Redação não é só língua portuguesa, você pode utilizar a biologia, né? Você pode utilizar a geografia, a história, tudo isso em favor do seu ponto de vista. Né? Então, você utilizou as várias áreas de conhecimento, né? Qual é o objetivo? Desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Né? Os tipos de repertório. Aí é analisado também se ele é baseado nos textos motivadores, se é um repertório só pessoal, ou seja, a fonte ali, né, da sua cabeça, né, ou até mesmo da sua vivência, né, dentro da atualidade, seu contexto de vida, né, lógico que isso colocado de forma impessoal e apresentação de um repertório sociocultural, que é isso que nós queremos, né? Esse é o nosso objetivo na competência 2, sempre apresentar um repertório sociocultural. E aí, esse repertório sociocultural, qual foi a maneira? Ele foi superficial ou foi produtiva? Né? Então, o objetivo, compreensão do tema proposto, abordagem de outras áreas de conhecimento e obediência à estrutura da dissertativa argumentativa. Tá? Então, para resumir aqui, essa competência de número 2, nós temos que escrever um texto dissertativo argumentativo, apresentar um repertório sociocultural. Esse repertório sociocultural, ele tem que ser legitimado, ele tem que ser pertinente ao tema e ele tem que ser usado de forma produtiva, tá? Então, vamos lá, continuar a aula. E aqui nós temos essa, vamos dizer assim, essa espécie de grade de correção. Nível 1, tangência ao tema. Tangência ao tema. Professor, eu ouvi muito falar sobre isso, mas eu não sei exatamente o que é. Então, fica comigo aqui nessa aula que eu vou já explicar. Se o texto foi tangente ao tema, ou o texto composto por aglomerado de palavras ou traços constantes de outros tipos textuais, ou seja, tem partes ali narrativas, ou até mesmo inversos, não sei. Se tem traços constantes de outros tipos textuais, fica ali no nível 1. 2, abordagem completa do tema, ou seja, eu tenho as 3 partes do texto. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Você fez ali as 3 partes do texto, mas 2 delas foram embrionárias, ou seja, curtinhas, pequenas, não desenvolveu muito. Então, continua aqui na 2. Ou, prestem bem atenção nisso, você pode escrever um texto maravilhoso, mas se lá na sua conclusão você não terminar o seu raciocínio, você fica aqui, ó, no nível 2, tá? E os textos que apresentam muitos trechos de cópia dos textos motivadores não devem ultrapassar, né, o nível 2.
Nível 3, a maioria dos nossos estudantes, eles ficam aqui, né? Os candidatos, na verdade, de forma geral, ficam no nível 3. O que é o nível 3? Eu apresento a abordagem completa, as 3 partes do texto. Até trago o repertório baseado nos textos motivadores ou até mesmo um repertório não legitimado. Então, vamos dizer assim que é o mediano, né? 120 pontos. 4, abordagem completa do tema, né? Eu tenho ali as 3 partes do texto e repertório legitimado e pertinente, né? O que vai mudar aqui, pessoal, nesse finalzinho, é a questão do pertinente, né? De ser pertinente, na verdade, ser legitimado, ser pertinente e ser um repertório com uso produtivo, né? Basicamente é isso. E a questão, né, das 3 partes do texto, elas serem bem desenvolvidas, né? Não ter nenhuma parte embrionária, ou seja, raciocínio não foi quebrado ali. E aqui nós vamos, né, esclarecer para vocês, eu coloquei aqui um exemplo de que é um texto tangente, né? Olha só esse exemplo. O tema é a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados. Esse é um tema do Enem 2018. Ele colocou assim: a internet hoje se tornou um grande meio de comunicação, tanto para o trabalho, tanto para estudar. Trouxe grandes benefícios, só que também perigosa para quem não souber usar. E aí ele vai falando, né, sobre o assunto, né? Então, o que acontece? Um texto tangente é aquele texto que ele não fala sobre o tema específico, ele pega o assunto, ou seja, aquela forma ampla. Vejam que ele citou aqui internet, ele utilizou, falou de outros artifícios, falou de tecnologia e tudo mais, mas ele não falou exatamente sobre o controle de dados, que era necessário utilizar. Então, isso que é um texto tangente, ele não aborda todos, né, aqueles elementos que tem dentro da frase temática, tá bom? E agora nós vamos para a competência de número 3. Coloquei um meme para vocês, lógico, né? Eu escrevendo a minha redação do Enem. Temos aqui o planejamento, que é lindo, maravilhoso, né? Introdução, desenvolvimento e como que termina a conclusão. Por que coloquei esse meme? Porque, na verdade, a competência de número 3, ela vai exigir que o candidato tenha um projeto de texto. O corretor, ele vai analisar o seu texto e vai observar se você fez esse texto de forma planejada ou se foi ali na escura, né? Vamos dizer assim. Então, acompanha comigo essa aula para nós termos mais informações sobre a competência de número 3. O que ele exige do candidato? Selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. O candidato precisa elaborar um texto que apresente claramente, né? Então, as informações têm que ser de forma clara. Uma ideia a ser defendida e os argumentos que justifiquem a posição assumida em relação à temática da proposta da redação. Trata da coerência e plausibilidade entre as ideias apresentadas no texto, o que é garantido pelo planejamento prévio à escrita, né? Esse aqui é o nosso foco, o planejamento prévio à escrita. O seu projeto de texto, ele pode ser planejado antes mesmo de você chegar até o local da sua prova, né? Vocês têm o ano todinho para se planejar para essa redação. Então, o corretor ele vai exigir de você isso. Ou seja, pela elaboração de um projeto de texto, como eu já havia falado para vocês, né? Então, treinem aí o ano todo, que com certeza você já vai ter seu projetinho pronto. Desse modo, é preciso haver um planejamento do texto, pois os avaliadores devem verificar se ele possui. Possui o quê? Explicitação do ponto de vista do autor, né? Você fez só um texto expositivo ou você de fato argumentou, né? Você falou, você colocou ali informações que ajudem a defender. Apresentação de desenvolvimento dos argumentos, encadeamento de ideias, isto é, relação de sentido entre as partes.
objetividade, organização e lógica, informações, fatos e opiniões, explicações ou exemplificações, relevância nas opiniões apresentadas, né? Então, essa competência de número 3, ela vai exigir que você tenha o seu projeto de texto, né? Nas aulas posteriores, nós vamos falar sobre, por exemplo, um esqueleto bem feito de uma introdução, né? Que tem que ter ali a contextualização, a apresentação do tema, a tese, né? Os argumentos 1 e 2. Então, isso que é avaliado na competência de número 3 é a sua estratégia, é o seu planejamento, ok? E vamos continuar. Aqui está a nossa grade, né, da competência 3. Nível 0 é um texto tangente ao tema e sem direção, ou seja, falou sobre o assunto e ali ele começou, fez uma introdução, depois fez um desenvolvimento que não faz nenhuma ligação entre as partes, entre os períodos, né? Então, fica ali no nível 0. No nível 1 é um texto tangente ao tema e com direção, ou então uma abordagem completa do tema, né, e sem direção. No texto 2, nós já temos aqui o projeto de texto, só que esse projeto de texto, ele apresenta muitas falhas, né? Então, ele fica aqui no nível 2. Quando o projeto de texto ele apresenta algumas falhas, ficam aqui no nível 3, né? Lógico que tem essas especificidades também, né? Texto que apresenta, por exemplo, uma contradição grave. Na introdução você falou uma coisa, mas quando chegou lá, na conclusão você falou outra totalmente diferente. Então, é óbvio que você vai ficar ali na 2, né? Na 4, projeto de texto com poucas falhas, né? E tem um desenvolvimento com maior parte das informações, fatos e opiniões. E a 5, né, é o projeto de texto estratégico, ou seja, todas as informações que estão ali, elas têm, né, um objetivo. E aqui, nessa competência de número 3, no nível 5, ela, vamos dizer assim, ela deixa margem para pequenos deslizes. Esses deslizes têm que ser pontuais. Então, assim, eu sempre falo que a competência de número 1 e a 3 são as mais difíceis de conseguir, né, alcançar os 200 pontos, mas é óbvio que não é impossível. Então, com treino, né, com técnica, com certeza você vai alcançar, né, o que você está esperando, né? Então, para isso, eu coloquei aqui algumas dicas legais, né, para auxiliar vocês nessa competência 1 e 2, tá? Que elas têm, vocês perceberam que elas têm uma relação entre elas, né? O que o texto precisa para ter uma linguagem dissertativa? Adequação. A redação deve obedecer à norma culta escrita, evitando repetições inexpressivas, né? Aqui, quando eu falo repetições, eu não falo lá da competência 1, repetições de palavras, eu falo de repetições de ideias, tá? Gírias, vocabulários imprecisos, então isso não faz parte da linguagem dissertativa. Temos que ter clareza, né? Evitar ali ambiguidade, duplo sentido, concisão, ou seja, evitar redundância, prolixidade. O que é isso, professora? Seja claro no que você vai falar, não precisa você utilizar palavras difíceis, né? Palavras que não está, vamos dizer assim, no vocabulário de um texto dissertativo argumentativo. Não precisa você escrever com uma linguagem difícil para que você alcance a nota 1000 na redação do Enem, tá? Então, evite a prolixidade. A coesão, né? É óbvio que nós vamos falar ainda sobre esse aspecto, mas para ter uma linguagem dissertativa nós precisamos também, né, desses elementos coesivos, que são ali as nossas conjunções. Expressividade, né, tenha convicção do que você está falando, passe segurança para o leitor. Evitar frases feitas, expressões comuns, coloquiais, né? Então, aquele hoje em dia, né? Cancela aí, gente. Vamos iniciar o nosso texto de uma forma
contextualizada, né? Esses clichês aí, eles não cabem num candidato que almeja uma boa nota na redação. Impessoalidade, né? O texto ele deve ser impessoal, né? Ou seja, eu não vou escrever ali um texto em primeira pessoa. O texto deve ser escrito sem envolvimento linguístico ou interpretativo da primeira pessoa. Pense o assunto como um problema de determinado grupo ou indivíduo e não como algo que ocorre com o seu grupo ou com você, tá? Então, não leve algo para pessoalidade, não leve o tema como se direcionasse em torno de você. E sem marcas da oralidade, né? Isso aqui não faz parte da nossa linguagem dissertativa, tá? E vamos continuar. E aqui nós temos mais algumas dicas, né? Ah, professora, eu quero escrever meu texto dissertativo argumentativo. Vamos a essa dica de número 1. Evite construir um discurso na primeira pessoa do singular. Nós temos aqui, né, alguns exemplos. Olha só como fica essa frase, sendo de forma pessoal. Analisados os fatos, concluímos que... Por que, professora, que está pessoal? Primeira pessoa do plural, qual é? Nós. Nós concluímos. Então, tire essa pessoalidade. Como que eu escrevo? Analisados os fatos, é possível concluir que, ou então conclui-se que. Uma forma pessoal também de escrever é: acredito que o Brasil, acredito é o quê? Primeira pessoa do singular. Professor, então como que eu escrevo? É notável que o Brasil necessita... E continua o texto. Forma pessoal de escrever. Por meio de nossas ideias, olha só, nossas, novamente, primeira pessoa do plural. Professora, como que eu escrevo? Como eu tiro essa impessoalidade? Por meio de ideias, os indivíduos buscam demonstrar que, tá? Outra dica, oculte o agente, tá? Para neutralizar o discurso e deixá-lo mais objetivo, opte, sempre que possível, por ocultar o agente. Por exemplo, é preciso tomar decisões para coibir a criminalidade. Então, é importante, é preciso, é indispensável, é urgente. Isso aí eu oculto o agente, ou seja, a pessoa que está falando no discurso. Outra dica legal. Dica de número 3, uso gramatical do sujeito indeterminado. Isso aqui é muito bacana para vocês utilizarem aí no texto de vocês, tá? Por exemplo, aprende-se na escola a importância da leitura, né? Eu coloquei ali, coloquei o meu verbo como um sujeito indeterminado. Eu não sei quem é que está ali falando, eu não sei quem é o agente. Então, não quer que o leitor identifique com exatidão quem é o agente da ação, então basta fazer uso gramatical do sujeito indeterminado. É uma técnica, sim, infalível, viu, gente? Utilizem essa dica. Outra dica, dica de número 4, opte por um agente inanimado, né? Outra maneira eficiente para impessoalizar a linguagem do texto é optar por um agente inanimado. Tira o foco sobre alguém específico e direciona para um cargo ou um grupo de pessoas ou uma posição social. Dessa maneira, a responsabilidade em relação à ação será diluída. Então, aqui uns exemplos. A diretoria da empresa elegeu um novo coordenador executivo. As autoridades competentes devem garantir ao cidadão o direito de ir e vir, né? Então, eu coloquei ali, né? Eu impessoalizei a linguagem. Uso da voz passiva também pode ser utilizado. Na voz passiva, o sujeito da oração torna-se paciente, isso é, ele sofre a ação expressa pelo fato verbal. Eu vou colocar aqui alguns exemplos. Ó. As novas descobertas sobre a cura para o câncer foram realizadas em centros de estudo nos Estados Unidos, né? Foram realizadas. Está sendo comprovada a importância da escrita à mão no processo de aprendizado. Então, percebam que
quando você coloca o verbo na voz passiva, de alguma forma você percebe essa impessoalização, tá? Outra dica é priorizar os verbos no presente do indicativo, né? Por quê? Porque traz uma ideia de atualidade, tá bom? Os verbos no presente do indicativo não priorizam o tempo verbal de forma que são aplicáveis em qualquer período ou época. Então, observe. Entretanto, deixa eu passar aqui, Entretanto, há aqueles que defendem uma educação integral e técnica, ainda que não muito explorada na atualidade. Então, percebam aqui, né, que defendem, ainda que não muito explorada na atualidade. Então, quando você utiliza esses verbos no presente, né, do indicativo, também traz uma questão, né, por mais que seja uma forma atemporal, ele também traz uma questão de que seu texto, ele está tratando de uma informação mais atual, tá? Então, acredito que essas dicas possam te auxiliar nessas competências de número 2 e 3. Obrigada pela participação de todos e até a próxima.